Essa semana aconteceu o Dia Nacional da Saúde, data essa muito importante para toda a população, para ficar atento, né, à sua saúde física, à saúde mental. Para saber um pouco mais sobre esse dia, conversamos com a Alessandra, ela que é profissional da saúde, para esclarecer um pouco mais e dar algumas dicas também para você aí de casa ficar atento. A ideia da comemoração desse dia, né, é exatamente despertar na população o cuidado, né, com a saúde. Então, assim, propor uma conscientização em relação a condições que possam melhorar o estado de saúde, tá? Então, vamos pensar em algumas situações que a gente pode evitar a situação de doença, como uma boa alimentação, certo? A prática regular de atividade física, a questão de evitar determinados vícios, uma qualidade dentro da possibilidade da pessoa de uma boa noite de sono. Então, assim, a gente pensa em despertar esse lado. Porque quando a gente pensa em saúde, a gente pensa numa porção de situações, né? A gente sabe que existe a saúde física, a saúde mental, a saúde psicoemocional, né? E a fisiológica propriamente dizendo, né? A questão, né, biológica. Que aí seria a situação de ausência de doença patológica, da patologia e não das somáticas. Venha refletir sobre a melhoria para as condições de saúde. A gente entende que quando você tem uma vida com zelo, tá? Uma prática saudável, você consegue refletir na sua condição de vida em relação à sua situação de saúde. Ou seja, vamos pensar numa pessoa que tem um bom hábito alimentar, tá? Essa pessoa ela tem menos risco de ter um problema causado por alimentação, como obesidade, né? Excesso de colesterol, né? Excesso de... Então, até o diabetes também, a gente pensa, a pessoa portadora do diabetes, se ela tem uma vida saudável, né? Alimentação saudável, uma rotina saudável, ela tem uma boa condição de vida. A pessoa portadora de doença crônica, ela precisa ter a consciência de que ela tem que, além da medicação, ela precisa ter um ritmo saudável de vida. Aí vem aqueles questionamentos. O que seria esse ritmo saudável de vida? Então, a gente traz a reflexão em relação à condição de cada pessoa. Cada pessoa tem uma condição. Vamos pensar na condição social. Então, vai ser dentro da sua condição social o melhor possível, tá? Então, não tem como se padronizar toda aquela alimentação riquíssima em todos aqueles alimentos mais variados, mas dentro da condição da pessoa, qual é a melhor forma que ela pode viver? Tá? Então a gente tem sempre que adaptar esse meio. Como ela se relaciona na sociedade, tudo isso envolve, né? Sim, por isso que a gente sai um pouco daquela definição, né? Saúde e ausência de doença. Então quando a gente pensa assim, então hoje existem as doenças psicossomáticas, né? As pessoas que vêm desenvolver um problema emocional por causa do meio em que vivem, tá? E isso, o que acontece? Ela vai somatizando a sua relação com o ambiente. E culmina em um problema. Ela vai ter o gatilho para que aquele problema venha acontecer. Então, a gente tem que pensar no todo. O econômico. Penso que a grande maioria da população tem um problema econômico, né? E aí ela tem que aprender a lidar com a sua situação econômica. Porque tudo isso reflete na condição de saúde do usuário, da pessoa, né? Então, quando a gente pensa, né? Por isso que eu falo que a definição de saúde ela é muito ampla, né? Muitas vezes a pessoa está saudável, fisicamente falando. Não tem excesso de colesterol, não tem doenças crônicas de base, não tem nada disso. Mas está passando por uma situação de estresse em relação ao meio que vive, né? Então, todas essas questões, quando a gente, principalmente nós profissionais de saúde, quando atendemos o usuário, a gente tem que se despertar ao completo. Por isso, quando a gente fala no olhar a pessoa holisticamente, é olhar ela como um todo, como uma pessoa que está inserida numa família, que vive em meio a uma sociedade, então que ela tem uma condição de vida.